Vamos lá para mais uma live, agora com o professor Alexandre, um cara que realiza um grande trabalho aqui no Maranhão. E é com essas pessoas que a gente quer falar também, né? Não só com pessoas mais conhecidas. E antes de mais nada, agradecer a todos vocês. Sem vocês nada disso estaria acontecendo. E vai ser meio no improviso, porque eu tô sem computador, né? Mas não que seja menos importante do que as outras lives. E eu vou mandar aqui pra ele entrar, pra gente bater um bate-papo bem legal. Vamos lá, tá até online. Acho que até entrou. Então, galera, acho que é meio cansativo, né, ter 2 lives por dia, mas a gente tem muita gente pra conversar e acaba tendo que fazer essas coisas, mas é tudo por vocês. E mais uma vez eu reforço as pessoas aí que tiverem quiserem mostrar seu trabalho, que é algum treinador que tem algum projeto de handball para o Brasil, a Handball 3.0 está aberta para isso. Mandando aqui para ele, esperando ele entrar. E vocês podem fazer perguntas aí enquanto ele não chega. Ah, ele entrou. Então agora as perguntas são para eles. Fala, Luiz, meu brother, beleza? Vamos lá, ver se vai dar certo agora. Desceu. Oxe. Eu vou bem aqui cancelar e te chamar de novo. Ah, apareceu. Eu agora? Pô, tava no máximo aqui com esse celular. Fala, professor Certo Alexandre, agora, beleza? tranquilo. Então vamos lá. Vou fazer o que eu estou fazendo com todo mundo. Eu vou deixar que você mesmo se apresente e depois, quando for surgindo algumas dúvidas, algumas perguntas que a gente já preparou aqui, a gente vai te perguntando e você respondendo. Vamos lá? Ok. Eu me chamo Alexandre, né? Trabalho com handebol há 10 anos, né? Sou ex-atleta também. Comecei trabalhando na equipe do BGH de São Luís. Hoje trabalho também com a equipe chamada Aliança, né? Que é uma equipe feminina adulto. Trabalho com uma atlética chamada Matraca também, né? Que é a maior atlética do Nordeste de medicina, né? Tricampeão do Nordeste, né? E é isso, né? Tô como vários técnicos aí atrás da melhoria do handebol e tô aqui para ajudar, né? Sim, O que for sim. possível. Sim, sim. Inclusive, você já foi atleta, né? Como foi assim essa transição? Porque você acaba sendo um técnico bem jovem. Então, como foi essa transição de atleta para treinador tão rápido? A verdade eu fui meio que jogado, né? Jogado que eu digo entre aspas, porque eu fui para fazer um estágio, né? Na época eu estava fazendo faculdade de educação física, né? Fui fazer um estágio com o professor Segueta, né? E quando eu cheguei lá Lenda. e vi o projeto, que é o projeto que eu trabalho até hoje, né? Eu me apaixonei e até hoje não consigo mais largar o handebol. O handebol me abraçou de uma maneira que não teve jeito, né? Aí comecei desde então, nunca mais parei. Estou no Barbosa de Godóis até hoje. Sim, sim. Você chegou a ser atleta do Barbosa também, né? Joguei na época juvenil e júnior, né, maranhense, né, pelo Barbosa. Antes de trabalhar lá, né, foi muito bom, pude ajudar, né, e graças a Deus esse trabalho que me abraçou, né, eu tento retribuir tudo que eles me ofereceram com o meu trabalho. Sim, sim. Aqui a Sara, que para mim é a melhor goleira do estado, tá aqui dizendo que você é o melhor Ah, técnico. para mim também, paredão. Ah, muito. Então, você tem um trabalho com atlética, tem um trabalho com
masculino do BG, é isso? Se eu não estou enganado? Isso, E isso. com o time feminino que é o Aliança. Qual é a É, principal diferença entre trabalhar com pessoas que às vezes estão iniciando esporte já na faculdade, que eu acho bem da hora essa onda de atlética, e masculino e feminino? é, é um pouco complicado, né? Somente na maneira de me portar, né, com o atleta, porque são atletas que têm experiências diferentes, né? E a gente acaba tendo que saber lidar, né, com a maneira de chamar atenção, de você exigir algo para o atleta, essa questão de carga de treinamento, né? Então é um pouco complicado com relação a isso. De restante, a gente vai levando tranquilamente, né? Sem tanto problema, né? Mas é geralmente isso. Né? A gente tem uma dificuldade só às vezes, saber filtrar o que a gente vai falar, como que a gente vai pedir, né? Algumas questões, mas a gente vai tirando de letra de acordo com o tempo. A gente vai conhecendo os atletas, vai ficando cada vez mais fácil. Sim, sim. Tem uma mensagem aqui de Arthur SC27, um grande técnico, uma grande pessoa. Também um dos responsáveis pela minha formação e de muitas pessoas. Um abraço, professor. E engajando nisso, eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Qual a sensação de quando você vê um atleta crescendo, ou indo jogar fora, ou uma pessoa que você começou lá de baixo, treinando? Qual a sensação de ver um atleta seu evoluindo? Para mim é a melhor sensação do mundo, né? O meu trabalho em si é para que os atletas do Maranhão, né, cheguem no topo. É o que eu sempre falo para eles, é o que eu sempre digo, né? Para que eles se empenhem, para que eles treinam bastante, para que quando chegarem numa equipe de ponta, né, eles cheguem lá e fiquem, sejam os melhores, entendeu? Aqui no Maranhão a gente tem atletas muito bons, muito, muito Muito bom. bons, né? Só que às vezes algumas questões culturais, né, fazem com que alguns atletas se percam, e é isso que eu tento dentro do meu trabalho, né? Porque eu sei Sim. que aqui atletas se formam a rodo, só que faltam algumas questões, né, para que esses atletas cheguem lá e fiquem. Hoje eu vejo que alguns atletas têm uma cabeça diferente um pouco, né? Estão voltando a ter um pouco mais de consciência e estão ficando. Né? Estou aqui todos os anos saem bastante atletas, não só do meu trabalho, como do trabalho do Audaz, trabalho do AS, né? Saem muito atletas para equipes de ponta no Brasil. Inclusive, falando de Maranhão, qual o principal desafio para vocês, né, em trabalhar o handball no Maranhão? Apesar de ser uma capital, a gente sabe que as dificuldades são Sim, imensas. sim, sim. Eu creio que a maior dificuldade é a financeira, né? É a financeira. A gente tem uma dificuldade também muito grande com relação como é que eu posso dizer, intercâmbio, né? Como a gente tem dificuldade financeira, às vezes as principais competições a gente acaba deixando de participar, né? E isso faz com que a gente não evolua o que a gente precisa. Né? Graças a Deus eu trabalho num projeto que a gente tem condições de disputar algumas competições, mas não é a realidade de todo mundo, né? Tem muitas outras equipes aqui que precisam de apoio, precisam de uma verba para poder ter condições de evoluir. E as equipes que eu trabalho só vão evoluir se essas equipes também evoluírem, se meus adversários evoluírem, entendeu? Então isso é muito importante. Essa questão financeira faz muita diferença. Uma questão também é de união, porque a gente não pode tentar achar que só o financeiro, se a gente não se unir, se ficar levando a rivalidade para um outro setor, entendeu? Que acaba diminuindo o nosso handebol e acaba que ninguém cresce. Sim, sim. Inclusive, em todo mundo que a gente vem conversando aqui durante essas lives, a gente bate muito na tecla da Liga Nacional. A nossa liga ela não pode ser resumida entre Pinheiros e Taubaté, não. A gente quer que cresça, né? Então, é um desafio não só no Maranhão, mas em todo o Brasil. Deixa eu mandar um abraço aqui pro K2, que entrou na live, que já veio aqui jogar com a gente em Caxias. Meu eterno capitão. Seu capitão? Meu eterno capitão. Um dos melhores atletas que eu tive. Joga muito. Comportado. Demais. Aqui, né? Exemplo de atleta, de pessoa, cara fera. Aproveitando aqui que o professor Eduardo está na live, assistindo aí a gente, fala um pouco da importância que ele tem para você, ele junto com o Cegueta.
Foram eles que abraçaram, né, minha causa desde o início, né, para minha profissão. Sem eles, sem o trabalho deles, eu não teria conquistado nada do que eu conquistei todo esse tempo, né? Com o apoio deles, desde sempre, né, eu consigo realizar meu trabalho em prol do handebol, em prol dos atletas, né? E esses caras são, para mim, exemplos de trabalhadores, né, professores dedicados à comunidade, ao esporte. O que eles fazem é muito grande, sabe? Já vi eles fazendo coisas que nem pais e nem mães fazem Estabilidade. por alguns atletas, né? Então eu me espelho muito neles, nessas questões até pessoais mesmo, né, de trabalho. Eles são um exemplo para mim, né? E eu tento seguir o máximo que eu posso. E lendo aqui uma pergunta de um seguidor, quando você olhar para trás, né, chegar lá no fim da sua carreira como técnico no handball, o que você vai querer a palavra que você quer que lembre quando falar de Alexandre? Eu espero que esteja Palavra bem longe, né? não, Bem longe, né? ainda tem Mas, muito o que conquistar. mas eu espero que o meu trabalho seja visto como exemplo, né? De esforço, que é algo que eu nunca vou deixar de me esforçar pelo handebol do meu estado. É isso, né? De batalha em prol da minha comunidade, porque o trabalho que a gente faz, principalmente no Barbosa, é um trabalho de comunidade, diferente de algumas equipes que joga contra, né, em vários estados. A gente sempre fez um trabalho que praticamente é de um bairro, né? A gente faz um trabalho hoje, principalmente no Barbosa de Godóis, que é mais ou menos um raio de 5 quilômetros, os atletas estão ali, né? Diferente das equipes que a gente enfrenta, né? Que tem condições de chamar os melhores atletas dos estados, a gente faz um trabalho de bairro praticamente. Mas é isso, né? Espero que seja como um exemplo, né? De batalha e de esforço. Sim, sim. Inclusive, agora você falou do Barbosa de Godóis, e como surgiu a oportunidade de estar no Aliança? É um projeto totalmente diferente, né? Sim, algumas meninas estão se unindo para menino, né? Chegaram até mim, bom, né? De que eu sempre tive vontade de nunca tinha tido um projeto, né? E chegaram até mim com um projeto muito bom, eu aceitei de pronto. São meninas muito dedicadas, né? Muito dedicadas mesmo, que visam jogar, né? Competições nacionais, e é uma coisa que eu sempre quis, né, para o feminino, que estava faltando um pouco. Eu via muito no masculino, as equipes masculinas daqui saindo, jogando brasileiro, jogando liga, e a feminina estava, né, faltando isso. E graças a Deus o nosso projeto está dando certo, né? Já jogamos 4 ou 5 competições no Tocantins, Piauí, nunca perdemos nenhum jogo, e graças a Deus está dando certo. Que continue, né? Nosso esforço é muito grande, né? Não é à toa que está dando muito certo, e espero que continue. Inclusive, eu torço muito por esse projeto, muito especial, por ter Obrigado. uma conterrânea minha, que é a Karen, né? E É é uma menina presidente. É e é uma presidente. menina que a gente vê que briga muito pelo handball e é assim desde o Bacabal, e é esse espírito que a gente precisa, né? De pessoas que Sim, lutem pelo nosso esporte mesmo, dando sim, a cara a tapa sim, mesmo, sem sim. medo de errar. Com Mandar um certeza. abraço aqui pro meu parceiro Davis, que acabou de entrar na live, está sempre aqui Isso aí, presente com a meu gente. amigo. Brother. Joga muito. Grande professor também, é. Sim, Grande. sim. A gente está bem representado, né? Me espelho muito nesse cara. Grava esse nome aí, Davis Lima. Falando ainda já que vocês falou em se espelhar,
tirando os que participaram da sua formação, né? Eu vou complicar um pouquinho. Qual foi os técnicos que você se espelhou? Cara, do Maranhão, né, fora Eduardo, Segueta, eu me espelhei em praticamente todos, né? Sempre, desde o do início, eu sempre gostei do trabalho deles com relação ao handebol. Tem técnicos muito bons aqui no Maranhão, só precisam ser mais vistos, ter um pouquinho mais de condições de trabalho, né? Para mostrar. E com pouco que se tem, eles demonstraram muitos, mas tem vários. Tem o professor Gastão, professor Felipe, né? Professor Gustavo. Então, eu sempre me espelhei muito neles. São caras muito, professores muito dedicados, né, ao trabalho. E de fora, o professor Carlos Augusto, que quando eu era adolescente, ele me abraçou na causa, né, que era do Piauí. Do Novo Poti, é Ele isso? me ajudou muito, do Novo Poti, me ajudou muito, me apresentou outros técnicos, e pude, né, e a professora Didi, de Alagoas, professor Cristiano Diniz, uma galera muito boa aí que eu me espelho até hoje. Sim, sim. E essa galera da nova geração? Eu sou bem otimista, viu, com essa galera que tá surgindo aí. Sim, 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 eu... Tem dois caras que eu sou muito fã, né, preciso falar abertamente aqui, né, que fazem um trabalho ímpar, que é o professor Davis, que hoje está um pouquinho gostado, né? Mas logo, logo ele vai voltar. E Tem que o professor voltar. Davi, né? Professor Davi, que é técnico da Audax, né? Esse é um técnico dessa nova geração que faz um trabalho excelente, né? É um cara que você vai ouvir muito falar no nome dele, né? E a gente estava fazendo um trabalho em conjunto na seleção maranhense cadete aí, né? Felizmente não deu para dar continuidade, mas espero que para os próximos anos a gente volte a trabalhar. Sim. E falando de Davi, cara, é um cara que eu tenho um carinho especial, né? Enquanto eu ainda morava em Bacabal, é uma pessoa que me abraçou bastante. Eu até fui à época em São Luís. Eles brigaram muito comigo, né? Que era para eu ter ido para a UFMA, né? E eu acho que eu poderia ter tido até uma continuidade na minha carreira como handball. Mas eu acho que Com tudo certeza. acontece como tem de acontecer. Eu tô hoje na página, estou bastante feliz. Mas é o cara que eu sou fã. Eu joguei até uma Copas Férias ainda, Sim, tempo que tinha ainda. Foi bacana, peguei uns gritos sim, lá de Gustavo. sim. Tem o professor Paulo também, professor Paulo Lisboa, né, que a gente trabalhou junto também. Jogamos junto, a gente trabalhou junto lá no Barbosa, ele ajudava com os goleiros, é um cara também que tem uma cabeça muito boa. Ele também é um exemplo para mim. Sim, sim. Inclusive, como atleta, a gente tá 1-1, viu? A gente já se enfrentou uma vez em Santo Inês, a gente É. ganhou. E outra eu joguei na linha até. E olha, ó, falando nele, ó, foi só o Robson entrar que eu meti gol lá do Aí, ó, vento. sou Robson. O Robson aí é da velha geração, da antiga geração. Quando era infantil, ele dava pra mim, infantil. Ele não envelhece nunca, viu? Nunca. Mesma cara. Inclusive, a gente vai conversar com ele aqui para falar sobre esse projeto de Atlética, né? Que ele é treinador da Atlética Lendária. Que vocês são rivais, inclusive, né? Sim, sim. E vamos falar disso agora, que para mim nunca é tarde para se iniciar o esporte. E quando eu vejo alguém iniciando esporte nas atléticas, eu fico bastante feliz. Estava bem Sim, ansioso, eu tive para a cama agora, porque sou acadêmico de fisioterapia, e agora sim. eu tive com eles no Interjures, no InterCC só lá, para poder ter essa experiência, passar um pouco que eu sei, né? E ajudar ele para melhorar no rendimento esportivo, e acabou sendo muito bom. É uma parceria que a gente espera seguir por muito tempo aí. E acabou que a cama foi adiada, a gente não sabe quando vai ser, mas conta como foi que surgiu o convite para trabalhar na matraca e como é lidar com pessoas que às vezes nunca jogaram handball na vida. Cara, de verdade eu me surpreendi, sabe? Eu me surpreendi porque a atlética que eu trabalho é a atlética de medicina, né? Na qual a gente sabe que eles trabalham em tempo integral, né?
estudam, na verdade. E, cara, a dedicação deles, né, é incrível. Eu dava treino para eles no início, domingo, às 8 da noite, dia de domingo, sabe? Não faltava quase ninguém, então isso é muito gratificante para mim, sabe? Eu sempre dei como exemplo para alguns alunos que eu tenho que falam assim, professor, eu não tenho tempo, professor, eu não tenho. Aí eu falava, né, explicava a história deles, a situação deles, para eles entenderem que quando a gente quer, a gente tem tempo. Né? Não é à toa que o handebol masculino é tricampeão, né? O feminino, assim que eu cheguei, nunca tinha ganho um jogo, a gente conseguiu ganhar lá em Caxias, né? O Nordeste, e está evoluindo, cara, é muito bom, sabe? A galera é muito dedicada, alguns já jogaram, né? Alguns atletas já praticaram um pouco o handebol, né? Isso ajuda, mas o que me deixa mais feliz é a dedicação que eles têm com relação ao handebol. Não tem tempo perdido para eles, não tem horário, não tem chuva ou sol, eles estão lá o tempo inteiro para se dedicar e trabalhar, né, em prol do handebol também. Inclusive, quando eu fui com os meninos para o Interjuros, eu fui com medo, eu não sabia bem como ia ser, como que a galera ia me receber, e eu fui muito bem recebido, e depois eu pude... Não, antes disso eu já tinha ido nos treinos, né, que até o Robson, treinador deles, e a galera se dedica mesmo de uma forma, tem aquele interesse de aprender de verdade, se sacrifica, é um sacrifício participar daquilo. Tem uma pergunta aqui do Robson. Perdeu para o Manel. Perdeu lá em Santo Inês. Uma bola. Mas eu vou dar um desconto. Os caras tá desfalcado. Faz parte. Tá com um goleiro novinho no gol. Faz parte. Eduardo tá aqui perguntando, Alex, como é viver nessa pandemia, o que você recomenda aos atletas? E é uma coisa que eu venho perguntando para todos os treinadores e atletas e até ex-atletas. Como manter a forma aí nessa pandemia? Sim, primeiro, né, ter paciência, né? Segundo, procurar alguma atividade que vocês gostem de fazer, né? Atividade física, né, o principal, ajuda bastante a você sair do ócio, né? E esse tempo que você precisa ficar em casa, atividade física, principalmente por ser atleta, né? É importante para você estar praticando uma atividade, né? E sair do ócio, né? Vai ajudar bastante. Procurar um livro para ler, estudar algo que você não conheça, isso é muito importante, né? Estudar sobre o handebol também, né? Quem gosta do handebol, a história do handebol, que muita gente não conhece, ou algo do tipo, é importante, né? Você cuidar de você, cuidar da sua saúde, cuidar do próximo também. Sim. Inclusive, eu estou aproveitando isso, além de fazer a prova, né, que o Lucas já está me chamando aqui, bora. Eu estou na casa desse Lucas Gabriel aí, eu tenho um prova para fazer daqui a pouco, mas ela pode esperar um pouquinho. E eu estou aproveitando para conversar com vocês. Eu tive uma experiência muito boa com o professor Rogério, né, que é nosso árbitro internacional. E aproveitando para estudar algumas regras também, é um momento de reflexão, handball, da vida, todos os esportes, né? A gente vê até que as Olimpíadas elas foram adiadas, então é um momento de se repensar o esporte. Inclusive, ano que vem ela vai ter com muitos gastos, né? Se gastar só o que realmente precisa. Então, se em tudo fosse feito assim, a gente sabe que dava de ter um investimento maior no nosso handball, e é o que a gente precisa, principalmente aqui no Brasil e no Maranhão, então nem se fala. Alguma pergunta aqui? Não, mas o que você espera aí para pós essa pandemia aí? Nosso handball no Maranhão. Eu espero que a gente volte revigorado, né? Com a vontade maior de fazer handebol, né? Que a gente volte também pensando no próximo, pensando, né, de uma maneira diferente do que a gente pensava antes, né? Em se organizar melhor para poder a gente já estar preparado para algo do tipo. Espero que não aconteça, né? Deus nos permita. Né, mas espero que a gente volte de maneira mais organizada, de maneira mais, né, preparada para tudo isso e com mais vontade de fazer handebol, que eu acho que é o mais importante.
Sim. E sobre o handebol no Maranhão, cara, a gente tem um campeonato maranhense que a gente nunca sabe quando é e não sabe quando acaba, e um ano eu participei, não teve fim, aí no outro ano a gente estava classificado para a fase final, falando aqui de Caxias, né? Porque tinham ganho uns 2 anos antes, uma fase lá, então é desse jeito. Como é que tem como explicar? Cara, de verdade, não é, né? Não é, porque é muito difícil a gente acabar tendo um campeonato maranhense de uma maneira muito corrida. Sei que a gente está numa fase de transição de federação, né? Questão financeira, mas eu creio que a organização ela é acima do financeiro, sabe? A gente vê as principais competições do Maranhão, né, são competições particulares, né? E a gente vê organização bastante, um atrativo. Eu acho que está faltando um pouco, né? Espero que a federação se organize melhor para que a gente tenha condições de disputar um campeonato mais perene que abrange o Maranhão todo, né? Que a gente tenha condições Sim, de estar observando atletas de todo o Maranhão, que os atletas que treinam o ano todo joguem um campeonato maranhense, né? Porque isso é muito importante, tanto para os atletas quanto para nós técnicos, e vai fortalecer o nosso handebol. Não dá mais para a gente, né, tá fazendo handebol com o nosso campeonato maranhense como um torneio, né, semanal, sem organização. A gente precisa se organizar um pouco mais, mas eu espero que a gente tenha condições de fazer isso futuramente. inclusive eu falo por experiência própria, o ano aqui em Caxias que a gente mais se animou em prol do handball foi a época, foi em 2016 que o Maranhense ele era disputado, né, em 2 turnos, em regionais, então aquilo pra gente foi animador, né, a gente esperava, é lógico que teve um bom patrocínio, mas é isso que você fala, acima de financeiro tem que ter organização, então tendo essa conversa entre os clubes, eu acho que dá de fazer uma coisa bem melhor. E valorizando também o handball do interior, né? Dá sim, eu creio que está faltando organizar um pouco mais essa questão da subdivisão de responsáveis, né? Tipo, dividir, né? E deixar algum responsável em cada região para poder ter condições de ficar mais organizadas as etapas, né? E no final a gente conseguir fazer uma etapa final melhor. Isso é uma ideia que eu tenho que eu creio que possa melhorar. Sim. Inclusive eu falo isso e é até lamentável. Hoje em dia, por questões financeiras, a gente não vai mais, mas a gente preferia ir para o piauiense do que jogar o maranhense, por causa justamente da organização. Pois é, e a gente acaba perdendo atletas, né? A gente vê que, por exemplo, equipes de Caxias, de Codó, de Timon, né, não tem nenhum vínculo com o handebol maranhense, é praticamente, né, Piauí. handebol piauiense, né? Isso é muito complicado para a gente, está faltando essa abrangência, né? A gente vê trabalhos muito bons nessas cidades, mas sem nenhuma referência maranhense no trabalho, entendeu? As pessoas têm muito mais prazer em estar defendendo a camisa do Piauí do que a maranhense, né? Tem um trabalho muito bom, mas eu creio que a gente precisa, né, abraçar o nosso estado, né, e abranger o handebol para todos. Sim. Inclusive, eu acho muito da hora o trabalho que é desenvolvido lá pelo Juliano no Piauí, porém, tem um, sei lá, tem um moleque de Caxias, por que não ele representar o Maranhão, né? Mas só que é difícil, essa galera não é vista, a verdade é essa, não é vista. Tem um goleiro aqui Sim, que ele agarra demais. Quem viu ele? Piauí, por quê? Porque a gente tem competições mais perto de jogar pro Piauí. Inclusive eu sim, tive numa Copa do Interior, olha o que a Federação do Piauí fez uma vez. Uma Copa do Interior que podiam jogar equipes do Maranhão, Codó, Timon, Caxias e as equipes do interior do Piauí. Olha só como é. Então, a gente se sente muito mais abraçado pelo Piauí do que pelo Maranhão. E não é só pela logística não de ser mais perto não, é por causa realmente dessa organização, né? Por isso que a sim, gente sim. participou do de 2016, porque
A gente vê muita A gente viu uma boa indignação oportunidade. de alguns, é, de algumas pessoas da federação, de alguns professores sobre a questão dos atletas estarem saindo, né, e não estar querendo representar, mas eu vejo que está faltando isso, né? Está faltando a gente trazer, ter um atrativo para esses atletas estarem disputando, né? É muito complicado, a gente precisa se organizar para que isso não aconteça. A gente tem um celeiro de atletas muito bons, muito grande aqui, né? A gente precisa saber aproveitar, né? A gente precisa levar o handebol maranhense de onde veio, né? Então, espero que dê tudo certo. Meu pensamento, meu trabalho é para isso. Sim, sim. E a Handball 3.0 está aqui para isso também. É por isso que eu te convidei, é por isso que a gente está procurando pessoas em todo o Brasil que realizam um trabalho parecidos. É porque o que a gente quer é que o handball cresça, não só no nosso estado, mas em todo o Brasil. E Sim, falando do Maranhão, cara, a gente tem um celeiro incrível, a gente tem jogadores em todo o Brasil, todo mundo, posso dizer, em todo mundo. sim, Então, eu acho que dava de ser mais bem explorada. A Ana Paula foi campeã do mundo, teve uma reportagem ou outra, mas, sei lá, faz uma marca em cima disso, e não tem isso. sim, Por sim, exemplo, vai atleta que eu vejo, né, atleta que foi formado do BG, vai jogar Mundial Juvenil, Júnior, e não tem, só vocês que estão postando ali uma coisa, mas ainda é muito pouco. sim, 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 falta mais mesmo, falta a gente fazer desses heróis, né, que na verdade são heróis, a Ana Paula, a Silvia, que são heróis do nosso estado e a gente precisa valorizar, né, de uma melhor maneira e para que sirva de exemplo para os atletas, né, e que sigam o mesmo caminho, né, porque é o que tem de melhor, né, que a gente pode de melhor oferecer, né. Sim, e eu acho que essa galera mais jovem também precisa de uma inspiração justamente para isso, para até querer iniciar o esporte. Porque Sim, muitas vezes, vou jogar handball para quê? No Brasil. E a gente tem maranhense que ganha e acaba não explorando isso. O Davis está aqui falando com a organização, nosso handball vai muito longe, só falta isso. Eu já falei, eu acho que umas 2 lives, eu falo da competição do Davis, que, cara, a gente vê quando tem vontade de fazer, quando tem organização, quando tem gente séria envolvida, as coisas funcionam. dá sim, dá sim, mas como eu já falei antes em algumas reuniões da federação, é necessário quem é o gestor, né, que são gestores que trabalham com handebol, precisam também se atualizar com relação a isso, porque o handebol mudou, a maneira de você conseguir fundos, conseguir verba, né, mudou, você precisa saber, né, fazer o merchan, você precisa saber chamar a atenção de patrocinadores, então tudo isso você precisa de um estudo do aprendizado para você conseguir realizar isso, né? Sim, E alguns gestores ainda não perceberam isso, né? Até para os professores também, para os técnicos, saber que é necessário você aprender a angariar fundos, você né, não só esperar pelo Estado, porque muitas equipes de fora também têm apoio de equipes de patrocinadores particulares, né? E elas fizeram por onde, né? Souberam colocar o seu trabalho de uma maneira que chamou a atenção dos patrocinadores. Então, isso é necessário, a gente aprender como chamar a atenção dos patrocinadores. Isso é muito importante também, não só ficar esperando que alguém chegue lá, quero patrocinar a tua equipe. Ela nunca vai patrocinar a tua equipe se ela não souber como é seu projeto, como é que é seu é um trabalho, projeto. entendeu? E é uma coisa que que eu estou aprendendo também ainda, né? Tem um cara que ele faz muito bem isso, que é o professor Eduardo. Hoje, com as meninas da Aliança, a gente consegue, graças a Deus, bastante coisas do que a gente precisa. Então, a gente vai aprendendo e vai sabendo que fica cada vez mais fácil se a gente tira o bumbum do sofá, né, e vai fazendo nosso projeto, levando nosso projeto para alguns patrocinadores, e eles veem que é importante também para a empresa deles, né, visibilidade, trabalho é importante, trabalho é sério, né, mas é preciso você aprender a fazer.
Caiu aqui. Inclusive, eu conversando aqui outro dia com a Dani Piedade, a gente falou justamente sobre isso. Você tem que mostrar um projeto. E muitas vezes tem aquela ambição também. A pessoa te oferece, sei lá, R$ 100. Você não aceita. Não aceita. Se ela, por exemplo, a gente está com Uhum. patrocínio agora com a Dali Hand, né? E através dela a gente está conseguindo montar o nosso projeto de handball de Bacabal. E o que, que eles dão pra gente? Cola, meia. E através disso, Muito bom. parece pouco, mas não. É um início. Então, Com sei lá, certeza, tá dando um pacote de arroz, pega, vai com para uma viagem, já certeza, tudo tem. é válido. É tudo isso, tudo é válido. E quando a gente recebeu de presente a camisa do como é que chama? Do Carajás, e a gente viu que é lotado de patrocínio da camisa, no calção, acho que eu contei mais de 20 e um diferente do outro. Então, é essa pegada aí atrás, é dar a cara a tapa que nem o de que a Karen faz, é desse jeito, é assim que a gente vai crescer. Com certeza, né? E algumas pessoas ficam se perguntando, como é que vocês conseguem isso tão rápido? A gente tentou e não conseguiu. É a maneira, né? Como você lidar, né? Você precisa realmente aprender, né? A elevar o seu projeto, fazer que o seu projeto se torne importante para os patrocinadores. E toda ajuda sempre vai ser muito válida. Diego Bandeira diz aqui, na realidade falta alguém com mais gás para comandar a federação, que consiga rodar o Maranhão. Eu acho bem importante isso, que é necessário saber na realidade como está o handebol em todo o estado. Competição do Davis é mais atrativa que o próprio Maranhense. Isso é verdade, a gente fala, infelizmente é assim. A gente fica muito feliz pela competição do Davis, mas o Maranhense era para ser mais atrativo que a competição dele. E quem é Como, campeão maranhense nem se orgulha de dizer. sim, mas como eu falei, é necessário que a federação entenda que precisa eleger algum representante em cada região do estado, né? Porque querendo ou não, um presidente para ficar rodando o estado inteiro, né, requer verba, né? Não é barato você ficar rodando o Maranhão inteiro e a gente sabe que a federação não tem recurso. Então, é necessário essa subdivisão para que cada região tenha um responsável, né? E cada responsável seja também responsável por organizar, né, a regional ou do Maranhense ou de uma competição que a federação esteja querendo, né, organizar. Então, isso vai ajudar muito, muito mais do que se Sim. imagina. É coisa que eu já vejo no Pará há muito tempo, que eu joguei no Pará, acho que uns 4 ou 5 anos, Campeonato Paraense, e desde lá a gente vê um número imenso de equipes, todo o estado participa, do norte ao sul, né? E cada Transmissão, região tudo. tem um representante, tem um presidente de cada região, cada regional, e é muito bem organizado, né? À toa que se eu não me engano, era o estadual com segundo maior estadual com o maior número de equipes, né? Era o segundo no Brasil, né? Perdi, acho que só para São Paulo na época. Então, até hoje, muitas equipes, então falta isso. Não é só se organizar, eleger algum representante que vai ajudar bastante. E antes de tudo ter transparência, né? Que é o que a gente não vê no nosso estado, de jeito nenhum. Sim, Paulo Lisboa, hoje em dia, se não tiver um projeto, não consegue nada, os tempos são outros. É verdade, não só na gestão, como também é, dentro de quadra, né? Porque a gente sabe hoje um atleta que não sabe jogar em mais de uma posição, praticamente ele não serve mais para handball. E falando nisso, como é a atualização? Como vocês estudam para estar sempre aprendendo mais sobre handball? Porque se for falar da desorganização aqui da federação, a gente vai falar a noite toda. sim, mas é quase impossível não falar, né? Porque essa questão de atualização, a gente depende muito também da federação, né? Para estar, né, tendo. Caso não, a gente tem que ir para um outro estado para poder, né, tá fazendo essa atualização. Graças a Deus a gente tem hoje a internet que nos ajuda muito, né, com alguns cursos online, o bate-papo que a gente pode ter às vezes com algum técnico. Graças a Deus eu tenho muito bons contatos, né, dentro do handebol brasileiro, de técnicos da seleção, e a gente, graças a Deus, né, a gente troca uma ideia de vez em quando, sempre que dá, né, a gente vai se atualizando da maneira que dá, a gente vai estudando,
né? Sempre que pode, convido, aulas, algo do tipo. Mas a questão presencial a gente depende muito, né? De alguém estar trazendo algum técnico. Eu não lembro nesses últimos 6, 7, 8, 9, 10 anos algum técnico ter vindo para a gente fazer, né? Quando veio, né, fomos restritos a 3 professores no acampamento que teve, mas deixa isso para lá, passou. Passou. Então, a gente torce demais para que tudo mude, né? Começa da gente, e ter pessoas como você do nosso estado e que briga pela forma que briga pelo handball é bastante prazeroso, fico bastante feliz. Tá chegando na minha hora, porque eu tenho que fazer minha prova, tá passando do tempo, então agradeço demais a sua participação aqui hoje, torço demais para que isso acabe logo, para que vocês possam voltar a, a desenvolver o trabalho de vocês. Muito sucesso no Aliança, muito sucesso no Barbosa de Godóis. Espero que não vençam a cama, né? Porque hoje dá calendário, mas brincadeira da parte. Espero que tenha também, para a gente se encontrar lá também, né? Espero que tenha, não sei quando a competição em Bacabal também, para a gente estar se encontrando. E são encontros que a gente pode bater um papo. A ideia aqui é mostrar os trabalhos e aprender mais sobre handball. Então, valeu, muito obrigado. Antes de encerrar, deixe sua mensagem aí para os seus seguidores e para as pessoas da nossa página aqui que estão assistindo a live. Primeiramente, eu que agradeço o convite, né? Muito, muito feliz e grato, né, por estar podendo falar um pouco, né, do meu trabalho do handebol maranhense, né? Uma live aqui depois de vários atletas olímpicos aí, mundial, árbitros internacionais, eu mero mortal perto deles, está dando um pouquinho aqui da minha vivência, né, do meu trabalho, muito grato, e agradecer também a quem sempre me ajudou, meus atletas, né, aos professores daqui da minha cidade, do meu estado, que fazem um trabalho excelente, precisam ser mais vistos, precisam ter mais visibilidade. Torço muito para que isso aconteça. O crescimento deles vai ser o meu crescimento também. Espero que o handebol do Maranhão cresça cada vez mais, né? E espero que essa pandemia passe, acabe de vez, para que a gente volte a fazer o que a gente mais ama, né? Que é trabalhar com handebol, jogar o handebol, né? Para que sejamos felizes novamente fazendo o que gostamos. Então, mais uma vez, obrigado, né? A família Handball 3.0 agradece a sua participação. Paulo, valeu aí, viu? A gente tenta, né, melhorar esse handball. E parabéns, viu? Papai do ano. Obrigado. Valeu, muito sucesso, querido. Valeu, pai. Parabéns pela página. Obrigado.